paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para transmitir o nosso culto online. Domingo passado transmitimos aqui o nosso primeiro culto e esse é o segundo culto que nós estamos transmitindo aqui. Quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade que temos, agradecer ao Silvio e sua família que tem cedido o seu lar e agradecer também ao nosso pastor setorial, pastor Newton Zanelli, pastor de Ilha Solteira, que Deus possa abençoar. Todos os irmãos de Selvíria também, Mato Grosso do Sul, nossa igreja local, que Deus vos abençoe. A todos vocês que nos ouvem de outros ministérios, que Deus vos abençoe. A todos vocês que também nos ouvem, que não congregam em lugar nenhum, mas que estão buscando uma resposta de Deus, que Deus te abençoe. A todos aqueles que, aonde a nossa voz alcançar, que Deus possa te abençoar aí no seu lar, na sua casa, na sua família. Nessa noite nós vamos trazer uma palavra sobre o poder da oração, mas ainda antes eu quero orar com você, com a sua família, para que o Senhor possa nos abençoar. Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, bendizer-te ao teu nome, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua presença, para podermos, a Deus, prestarmos a Deus um culto racional a ti. Quero te pedir nessa noite que o Senhor venha, Deus, falar aos nossos corações, visitar a nossa vida, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa impactar a nossa vida e os nossos corações. Estamos aqui nessa noite, Senhor, a Deus, necessitados de ti, com sede de ti, precisamos ouvir a tua voz, Senhor, e precisamos que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações e visite a nossa vida. Que a tua voz possa alcançar, Senhor, o nosso coração, que a tua voz possa alcançar cada lar, cada família, Senhor, que está aí no seu lar, no apreço do seu lar, cultuando ao Senhor e precisando de uma palavra para o seu coração. Que nesta noite o Senhor possa vir, Deus, e encontrar cada um de nós, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Meus irmãos, eu quero aqui abrir a palavra do Senhor, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo bem conhecido de muitos, versículo de número 12 em diante, que diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consomem a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14 diz: Mas se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15 diz: Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para ouvir a oração deste lugar. Eu quero aqui nesta noite falar para você sobre o poder da oração. A oração, ela é algo tão importante em nossas vidas, que deve ser feita diariamente. A palavra do Senhor vai dizer que existia um jovem chamado Daniel. E esse jovem, por 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que esse jovem chamado Daniel, certa vez, estava buscando uma bênção do Senhor. E ele, precisando dessa bênção, começou a orar e fez um propósito com o Senhor de 21 dias, que nós chamamos de o jejum de Daniel. A Bíblia diz que no primeiro dia, Deus já ouviu a oração de Daniel e o abençoou, mas um principado, um demônio, ele travou ali o anjo que estava trazendo a bênção de Daniel, que era um anjo mensageiro. Mas o interessante de tudo isso é que Daniel não perdeu a sua esperança na oração. Ele continuou clamando, ele continuou orando, ele continuou buscando ao Senhor. E então, depois de 21 dias, a Bíblia vai dizer que o Senhor, então, ele envia um anjo chamado Miguel. E esse Miguel é um anjo de guerra. E então esse anjo vai lá,
libera a bênção do anjo mensageiro que estava trazendo, que era Gabriel. E a bênção então depois de 21 dias chega até Daniel. O que eu quero dizer para você é que a oração ela tem poder. O que eu quero dizer para você é que existe um Deus que ouve as nossas orações. A palavra do Senhor vai dizer aqui que os olhos do Senhor estão abertos e os ouvidos dele estão atentos para ouvir a oração deste lugar. O que eu quero te dizer nessa noite é que a oração, ela alcança os ouvidos de Deus. Os ouvidos de Deus, ele está aberto para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração. A palavra de Deus vai dizer aqui, e se esse povo que se chama pelo nome do Senhor, somos nós que falamos de Deus, nós que falamos de um Deus que existe, de um Deus que está perto, porque às vezes a oração nós não estamos vendo Deus agir, mas a oração ela tem o apreço de nos achegarmos a Deus. A palavra do Senhor a Deus, e Ele se achegará a vós, e isso tudo é através da oração. Não existe outro campo da nossa vida, se não for o campo da oração. A palavra do Senhor vai dizer assim, e se o Senhor cerrar os céus, não haverá chuva. E se o Senhor ordenar gafanhotos, não haverá lavoura. E se o Senhor, Ele enviar peste sobre a terra, o que nós devemos fazer? Orar, buscar, clamar ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer assim, Jesus nos ensinou, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. A oração, ela não deve ser aquela oração metódica, onde palavras repetitivas, mas o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a orar, e Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, e dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. A oração, ela nos leva a um nível de intimidade com Deus. Eu poderia aqui citar vários homens que tiveram uma intimidade com Deus na oração, mas eu me lembro de uma história que eu ouvi, ainda quando eu estava no seminário, que dizia sobre 50 jovens americanos que foram até a Inglaterra e foram visitar a casa de Moody. E aqueles 50 jovens, eles chegaram na casa de Moody, e a professora desceu, e o guia foi explicando, olha, aqui é a sala, ali era a poltrona onde Moody gostava de sentar, de ler o seu jornal, que todos os dias ele recebia, e aí foram para a cozinha, e quando chegou na cozinha, o guia disse, olha, aqui era o local onde Moody se sentava para fazer as suas refeições. E aí eles subiram uma escada, e essa escada tinha um quartinho, e esse quartinho, ele tinha uma janela bem grande, e tinha ali umas almofadas, e ele disse, olha, aqui era o lugar preferido de Moody, onde Moody, durante a sua vida, ele vinha aqui, e ele abria os braços, e ele abençoava a cidade da Inglaterra, ele abençoava a sua cidade, Londres, e ele abençoava o seu país, a Inglaterra, e ali ele orava, e abençoava o seu ministério, abençoava a sua vida, pedia pela sua família, pedia pela sua igreja, e aí disseram, olha, aqui era o lugar preferido, aquele guia disse, de Moody. Então viraram para aqueles alunos e disseram, vamos embora. E os alunos então desceram as escadas e entraram de volta no ônibus. E quando entrou de volta naquele ônibus, a professora foi fazer a contagem e contou 49. E contou de novo 49, está faltando um aluno. Voltaram para buscar esse aluno. Quando eles entraram, procuraram pela sala, não estava, procuraram na cozinha, não estava. Quando então subiu as escadas, aquela portinha daquele quarto estava aberta. E ali estava um jovem, com os joelhos dobrados e as mãos abertas, e dizendo assim, Deus, faça de novo. Deus, faça de novo. Deus, faça de novo. E de repente aquela professora chegou, bateu no ombro daquele jovem e disse, vamos embora, Billy Graham.
maior evangelista do século, que já partiu e dorme no Senhor. Mas eu quero dizer que Deus ainda pode fazer de novo. Deus ainda pode nos usar nessa geração. Os dias são difíceis, mas a oração ela alcança. Eu quero me lembrar aqui de uma outra oração que Deus ouviu. O profeta Isaías foi enviado por Deus para uma profecia ali na vida do rei. E quando ele chegou ali no palácio do rei, ele chegou a Ezequias estava doente, e então o rei disse: eu quero saber se essa doença é para a vida ou é para a morte. O profeta então virou para ele, Isaías, usado por Deus, e disse: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. E ele então ali, o Isaías sai, e ele dobra o seu joelho, e ele vira para a parede, e ele diz: Deus, eu andei nos teus caminhos, eu obedeci a tua palavra, Senhor, tem misericórdia de mim. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto ele estava, Isaías, lá nos átrios do palácio, Deus disse: Isaías, volta lá, porque eu ouvi a oração do rei Ezequias, e eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida. Eu quero dizer para você que Deus ouviu a oração de Ezequias. Eu quero dizer para você que Deus ouviu a oração de Esther. Quando Esther intercedia pelo povo judeu que estava sendo oprimido por Amã, um homem traiçoeiro do reino. Então Esther disse a todas aquelas mulheres ali, disse: olha, vocês vão jejuar. Disse ao seu tio Mordecai: olha, você vai jejuar e a vitória ela vai vir. E eles jejuaram, e eles oraram, e a vitória veio. Eu quero dizer que a oração tem poder. Eu me lembro quando eu ainda era pequeno, minha mãe me levava na igreja, e a gente cantava: o telefone do céu é a oração. Não tem melhor smartphone, não tem melhor contato com Deus, do que você colocar os teus joelhos no chão, do que você fazer como Jesus ensinou: quando orares, não faça como os fariseus e os publicanos, que oram para ser reconhecidos, mas você entrar no teu quarto, fechar a porta, e ali na tua intimidade com Deus, você falar com Deus, e ouvir Deus falar com você, porque Deus ele ouve a oração, e Deus ele nos responde. Eu quero aqui contar mais um caso que eu me lembro. 5 a 11 de julho de 1967, a Guerra dos 6 Dias. Israel estava cercada, Jordânia, Iraque e outros países ali. E a Bíblia diz que quando nós oramos, Deus age ao nosso favor. E o povo de Israel estava ali no Muro das Lamentações, orando, clamando pelos soldados. E eu quero te dizer que um pelotão de paraquedistas chegou ali no Muro das Lamentações. Quando um dos sacerdotes viu, ele desceu, e ele não conseguia tocar o chofar de tanta emoção de ver aqueles soldados ali. O general pediu, falou: eu posso tocar? E ele tocou o chofar. E ali eles oraram, porque o Muro das Lamentações naquele período já não pertencia para Israel simplesmente poder orar. Mas dali em diante o Senhor vai agir. E a Guerra dos 6 Dias diz que havia vários soldados do inimigo para cada um soldado de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que Israel já praticamente orou, e o Senhor ouviu a oração deles. E ali, o que o Senhor fez? O Senhor agiu naquela guerra, e Israel venceu a guerra, chamada Guerra dos 6 Dias, que eles já tinham tudo para perder. Eu quero te dizer que eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a tua família, mas a palavra do Senhor vai dizer: e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeira coisa, na oração nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos reconhecer: Senhor, nós dependemos do Senhor. Senhor, sem Ti nós não somos nada. Nós precisamos de Ti. E orar. Orar por aqueles que estão necessitando. Não orar só por nós, mas orar por aqueles que estão precisando. Eu me lembro de um vídeo que eu acompanhei esses dias,
E há muitos anos atrás nós orávamos, nós na agência missionária orávamos pelos países africanos. E esses dias eu vi as criancinhas de Moçambique orando pelo Brasil e pela dificuldade que o Brasil está enfrentando. Um dia nós oramos lá atrás e hoje nós estamos recebendo oração de um país africano, de crianças. Eu vi crianças pedindo ao Senhor, Senhor, entra com providência. Eu vi crianças de joelho chorando, dizendo, Senhor, entra com providência. Eu sei que eu tenho um amigo meu que está orando e ele me mandou mensagem esses dias, o Carlão, meu amigo de ir para as aldeias, e ele está lá debaixo do pé de manga, ele, a esposa, a sua família orando e pedindo, Senhor, entra com providência lá no seu sítio. Eu sei que tem alguém em algum lugar orando nessa hora. Eu sei que tem alguém que orou hoje pedindo, Senhor, eu preciso de uma resposta. Sabe qual que é a resposta de Deus para a sua vida nesta noite? A resposta de Deus para a sua vida é que Deus está te ouvindo. Porque às vezes parece que a oração não chega. Porque às vezes parece que o céu está de bronze. Porque às vezes parece que Deus se esqueceu de nós. Mas eu quero te dizer algo. Deus não esquece de nenhum dos seus. E Deus, Ele está ouvindo todo aquele que clama com sinceridade no seu coração e que busca a sua presença, porque Deus é aquele que pode operar o milagre nas nossas vidas. A oração tem poder. A oração alcança. Essa semana eu estava com a minha mãe em Araçatuba passando mal. E minha mãe ela tem um problema cardíaco. E nós preocupados, dizendo, não podemos levar ela no hospital por tudo que está acontecendo. Não posso ir em Araçatuba porque moro longe e está tudo parado. Então o que eu peguei e fiz? Peguei o telefone, liguei para minha mãe e disse, mãe, eu quero orar pela senhora. E eu orei pela minha mãe. E a minha mãe então, no outro dia, ela não fazia noite que ela não conseguia dormir. E ela então conseguiu dormir. Ela melhorou daquela situação, porque a oração alcança os seus aonde você não pode alcançar. Você está com um filho lá num outro país, numa outra nação, mãe, pai, e você está dizendo assim, o que eu vou fazer agora numa dificuldade dessa? Você não pode alcançar o teu filho, você não pode chegar até lá, mas a tua oração, a tua intercessão pode chegar até um Deus que está em todos os lugares, que ouve a nossa oração, para que esse Deus possa ir lá e alcançar o teu filho, e aquele abraço que você não pode dar, Deus Ele pode dar por você. E se esse povo que se chama pelo meu nome orar e buscar a minha face, nós precisamos buscar a face de Deus na oração, buscar ao Senhor, ter sede de Deus, como diz o salmista. A minha alma tem sede de Deus. Deus estava com saudade que nós voltássemos a orar como nós estamos orando nesses últimos dias, e que mas venhamos continuar orando a cada momento, buscando ao Senhor, mesmo depois que passar tudo isso que nós estamos enfrentando. E aqui vem a parte interessante da oração. Tem gente que precisa orar e precisa se converter. Porque às vezes tem pessoas que estão indo em maus caminhos. E aí quer orar, quer falar com Deus e quer que Deus ouça. Você que está orando, mas você que às vezes se afastou da presença do Senhor. É momento de você orar, de você se converter, de você voltar. É momento de você buscar o Senhor, entregar toda a sua vida dele e dizer assim, ouça, eu preciso do teu perdão, eu preciso da modificação na minha vida, eu preciso da modificação da rota. O que é conversão? É mudança de rota, é mudança de caminho. Você está indo para um caminho tortuoso, você está indo para um caminho errado, mas aí você volta, e aí você entende que o único caminho para você é através de Jesus, porque Jesus disse, eu sou o caminho e a vida, e através da oração você pode se converter. Através da oração você pode orar para que alguém se converta. Alguns anos atrás, eu me lembro ainda na mocidade, e se estiver me ouvindo, o Anselmo também lá em Campo Grande vai se lembrar, porque a família é... Nós Anselmo, pela sua família. E depois de alguns anos eu pude ir em Campo Grande. E aqueles que nós orávamos lá no monte para que se convertesse, se converteram e a sua vida ao Senhor, muitos da família do Anselmo. Deus te abençoe, Anselmo. Eu me lembro também da oração pelo meu pai. Minha mãe orou 18 anos pela conversão do meu pai. Meu pai
Ele não acreditava em Deus, não acreditava, ele dizia que a palavra do Senhor era homens comedor de arroz e feijão. Se ele estiver me ouvindo lá em casa, em Araçatuba, ele vai lembrar disso. Mas um dia o filho dele, o único filho, o homem caçula, se converte. E Deus me chama para uma agência missionária, alguns anos atrás. Eu não estava pastoreando a igreja, estava numa agência missionária na Jocum. E eu me lembro que Deus me disse assim, vai para a agência missionária. E eu me lembro que eu disse, Senhor, eu vou, mas eu preciso do Pai. E Deus disse, eu vou salvar, mas você vai orar por ele. E Deus disse, faça um propósito comigo que eu vou salvá-lo. E eu fiz um propósito. 30 dias no monte orando. E eu fui para o monte orar. E durante vários dias eu fui orando, até que no 25 dias que eu estava orando, uma quinta-feira, meu pai vai lembrar. E eu costumo brincar com ele, dizer, papai dormiu ateu e acordou crente. Porque naquela noite meu pai teve um sonho do arrebatamento, porque o arrebatamento é real. Tudo que está acontecendo está cumprindo o que Jesus falou. E aí o meu pai teve um sonho do arrebatamento. E o meu pai aceitou Jesus em um sonho. E acordou transformado, graças ao poder da oração. Talvez você está orando por alguém. Talvez você está pedindo pela sua filha. Talvez você está pedindo pelo teu filho, pelo teu genro, pelo teu neto, pela tua esposa, pelo teu marido. Por alguém, por um amigo. E talvez você está orando pelo teu inimigo. Eu quero te parabenizar por isso. Porque Jesus nos ensinou a orarmos pelos nossos inimigos. E eu quero dizer que a mesma oração que chegou até Deus e que salvou o meu pai e que salvou os familiares do Anselmo lá em Campo Grande, é a mesma oração que ela tem poder de alcançar os teus. Ah, pastor Rogério, mas o meu marido está num vício da bebida, das drogas. Mas Deus tem o poder através da oração, você orando, intercedendo por ele, Deus tem poder de salvá-lo. Deus tem poder na vida dele. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim, no versículo de número 15. Agora estão abertos os meus ouvidos. Agora estão abertos os meus ouvidos. Os ouvidos de Deus estão abertos. E os olhos dele também. Sobre este lugar de oração. Eu quero dizer sobre este lugar de oração. Talvez você está aí na tua casa dizendo, Senhor, eu não posso ir na igreja porque a igreja não está abrindo. Mas neste lugar de oração, os ouvidos do Senhor estão abertos e os olhos dele também. Para olhar para você e para ouvir você falar com ele. O que nós precisamos então, pastor Rogério? Precisamos orar crendo. Precisamos orar confiando. Precisamos orar acreditando que se esse povo, que se chama pelo nome do Senhor, orar, se humilhar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, Ele vai ouvir do céu. Ele vai perdoar os nossos pecados e Ele vai sarar a nossa terra. Eu quero dizer para você nessa noite que está me ouvindo. Tem momentos na nossa vida que às vezes você está tão angustiado, tão angustiada, e eu quero que você faça algo. Quando você estiver assim, vá para o teu quarto, feche a porta. Se quiser colocar um louvor, se quiser dobrar os seus joelhos ali, passar momentos com Deus, faça isso, ore, busque ao Senhor na tua intimidade, fale com Ele, porque Ele é o único que pode nos ouvir às vezes em alguns momentos de aflição e momentos de dificuldade que estamos passando. E Ele alivia a nossa alma, e Ele traz a paz que o mundo não pode nos dar. Eu quero que nessa noite você possa orar ainda comigo, porque a nossa oração está sendo ouvida. Nós começamos a orar nesses dias de dificuldades que estamos enfrentando, e eu quero dizer para visto a mão de Deus. Eu já tenho visto algumas pessoas que pegaram essa enfermidade serem curadas. Eu já tenho visto notícia da Itália, de pessoas ali na Itália sendo curadas. Sabe por quê? Porque existe uma igreja orando. Não só o povo brasileiro está orando, mas o povo africano, as igrejas através do mundo estão orando. E tudo isso
porque Deus está ouvindo o nosso clamor. E nessa noite eu ainda te convido a orar. Eu quero aqui dizer aos profissionais que estão trabalhando, você médico, você enfermeiro, você que limpa os hospitais, você que dirige ambulância, você que trabalha em serviço público, quero dizer a você prefeito dos nossos municípios, quero dizer a você governador, quero dizer a vocês que estão tendo que trabalhar, que nós estamos orando como igreja do Senhor. E nós confiamos na mão do Senhor. Nós confiamos que o Senhor é poderoso para nos livrar. A todos vocês que estão trabalhando em todas as áreas, aos caminhoneiros que estão tendo que levar combustível, alimento, que não podem deixar o país parar. Alguns setores que estão abertos, que precisam para que se mantenha o povo sustentado por esses estabelecimentos. A você do mercado, a você que tem o seu estabelecimento comercial e tem que estar aberto para estar atendendo alguém, você funcionário do mercado, você que faz entrega do mercado, nós estamos orando por vocês. E eu tenho certeza de que Deus, Ele vai te guardar nesses dias. Ele vai guardar a tua casa, Ele vai guardar a tua família. E eu te convido a orarmos mais uma vez. Pai amado e Pai querido, nós queremos orar ainda nessa noite, crendo no poder da oração. Eu quero orar, Senhor, a Deus, que o Senhor está alcançando corações que estavam afastados da Tua presença para voltar nesse período. Eu quero orar para que o Senhor, Deus, alcance, Senhor, aqueles que estão perdidos nas drogas, na bebida, na prostituição, que estavam indo em caminhos que achavam que eram bons, mas que agora reconhecem que precisam do Senhor. Eu quero orar a estes, eu quero orar a Deus as famílias que estão nos ouvindo, aqueles aqui, ó Deus, que representam, Senhor, as nossas famílias também. Eu quero orar a cada família, a cada lar, Senhor, a cada igreja, a cada, Senhor, pastor, Senhor, ó Deus, a cada ovelha, Senhor, ó Deus, que não está podendo congregar por causa desses dias difíceis, a cada família que não está podendo congregar por causa dos dias difíceis. Eu quero orar pelos ministérios, Senhor, ó Deus, com irmãos da nossa igreja Assembleia de Deus do Ipiranga. Eu quero, Senhor, te pedir pela vida dos nossos irmãos. Eu quero te pedir, Senhor, ó Deus, para que o Senhor fortaleça a tua igreja nesses dias e que a nossa oração não seja somente nesse período, mas que, ó Deus, possa ser por toda a nossa vida, uma vida de oração. Eu quero orar, Deus, pelo Carlão que está lá com a sua família, daqui a pouco, Deus, à noite, orando, Deus, debaixo daquele pé de manga, Senhor, clamando ao Senhor. Eu quero orar, Senhor, ó Deus, por aqueles meus amigos, aqueles irmãos. Eu quero orar, Deus, mais uma batalha que foi assolada, Senhor, mais uma vez pela Espanha, mais uma vez pela China, mais uma vez, Senhor, pelos países que foram assolados. E eu quero orar pela nossa nação Brasil, por cada estado, por cada município, por cada, Deus, governante, Deus, de cada estado e de cada município, em especial nosso aqui. E também, Senhor, a Deus, aqueles que precisam, Senhor, do milagre. Oramos pelo nosso prefeito também. Oramos te pedindo, Senhor, a Deus, alcance a ele, a família dele, Senhor. Faça uma grande obra na vida, Senhor, a Deus, das nossas autoridades. Eu quero orar pelas autoridades de vigilância sanitária, que também não pode parar, assim como os médicos, enfermeiros e aqueles que trabalham no setor da saúde. Pelos que trabalham, Senhor, ó Deus, no setor privado, que não podem parar. Pelos caminhoneiros, ó Deus, ó Pai, por todos aqueles, ó Deus, que precisam estar com seus estabelecimentos abertos para poder, Deus, funcionário, seja caixa, seja o entregador, seja aquele que faz pacote, Senhor, guarda, Senhor, cada um debaixo das tuas mãos. E quero orar pela população, Senhor, no geral. Guarda os nossos idosos, Senhor, guarde as nossas crianças, Senhor. E quero orar, Senhor, a Deus, te pedindo algo em especial, que esse povo que nos ouve venha ter a oportunidade de te conhecer como nós te conhecemos. Que eles venham ter a oportunidade de entender, Senhor, que tudo isso é cumprimento da Tua palavra e que breve o Senhor voltará para buscar aqueles que são seus, a Tua igreja, no geral. E eu oro a Ti, Senhor, a Deus, para que essas vidas venham ter a oportunidade de Te conhecer também.
te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês nessa noite, por mais uma vez você que está conosco. Domingo, a partir das 19 horas, se não voltar ainda à normalidade, nós estaremos aqui para poder transmitir a palavra do Senhor para você e para o seu coração. Daqui a pouco nós voltamos o tema. Quero agradecer a todos que têm orado por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa cidade. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa e Deus abençoe a tua família.